Olá, seja muito bem-vindo a esta edição do Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Arada. Um prazer, doutor Kiyoshi, poder conversar mais um pouco com o senhor sobre tudo que está acontecendo e sobre as reações no Brasil e, claro, internacionalmente. Prazer é todo meu, Thiago. Tudo bom? Doutor Kiyoshi, muita coisa acontecendo no cenário internacional que reflete exatamente aqui no Brasil. Uma delas, e acho que é uma das principais das últimas notícias, o Japão ele ter vendido todos os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O que isso representa, doutor, para a nossa economia? Bom, isso daí claramente foi uma retaliação por ter o Trump elevado a tarifa de importação dos Estados Unidos para 25%. Não é? E o ministro das Finanças, muito diplomaticamente, negou essa ligação. Ele disse que foi uma questão de conveniência do mercado. É claro que não, né? Então, mas o Trump, ele fixou a alíquota mínima de 10% e 25% de acordo com o resultado da balança de pagamentos. Se a balança de pagamento Japão, Estados Unidos, deu negativo para os Estados Unidos, isto é, Estados Unidos exportou menos e importou mais, aí ele subiu a tarifa para 25%. No caso do Brasil, a diferença foi mínima. Então, exportação brasileira para Estados Unidos e importação do Brasil dos Estados Unidos quase que bateram. Ficou um déficit muito pequeno na balança de pagamento dos Estados Unidos. Então, foi aí uma alíquota mínima. E o Brasil ficou dando um estardalhaço, fazendo um escarcéu, né? Dizendo que ia atacar com contramedidas, reciprocidade. Na verdade, o Brasil cobra uma tarifa maior do que 10% que os Estados Unidos impôs, entendeu? Só de importação de pneus, o Brasil cobra 60%. Né? Compra até $50 mil, 10%. Compra acima de $3 mil, 100%. Então, você vê que no frigir dos ovos, o Brasil cobra mais tarifa de importação dos Estados Unidos do que os Estados Unidos está cobrando do Brasil. Doutor, essa é uma maneira de equilibrar a balança comercial? Sim, ele queria equilibrar a balança comercial e deu um susto aí nos países aliados, né, que tradicionalmente praticam comércio com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos deu um susto para dar um tempo para negociar em novas condições. Tanto é que esse tarifaço, que era para entrar em vigor no dia 9 de abril, ele prorrogou por 90 dias, no prazo em que os países irão acertar seus ponteiros. Agora, a exceção à China, não, doutor? Com exceção da China, porque a China retalhou com 84% e os Estados Unidos fixou em 145% a importação da China. Aí a mídia divulgou lá 125%, mas a própria Casa Branca retificou esse 125 para 145. Então, não sei que bicho vai dar. O problema é que vai ter um reflexo muito grande aqui no Brasil, porque a China, para sustentar 1 bilhão e tanto lá de população, ele vai ter que procurar outro mercado para despejar seus produtos. E o Brasil acaba sendo... E o Brasil acaba sendo o grande país receptor de componentes eletrônicos, de brinquedos, de placa solar, bateria, carros chineses e principalmente a área de têxtil, que há 2 décadas atrás a China, com invasão de roupas femininas, masculinas, acabou com a profissão de costureira e causou um estrago danado na indústria têxtil. Agora vai quebrar de vez a indústria têxtil aqui no Brasil. Corre esse risco então, doutor? Corre esse risco. Agora, o Brasil tem que saber aproveitar essa oportunidade e também jogar mais produto lá para a China, entendeu? Quais, por exemplo, poderia sair daqui para lá, doutor? A agropecuária. Podia meter o frango lá, a carne,
produtos agrícolas em geral que já estão negociando, né? Mas poderia intensificar mais. Para dar uma equilibrada. Dar uma equilibrada. E qual seria a solução aí para evitar esses danos colaterais tão grandes aqui para o Brasil? Uma conversa entre os Estados Unidos e a China, ou o Brasil teria que ali interferir, doutor? Não, a interferência do Brasil é mínima, né? Então, os outros países adiantados, que nem a União Europeia, Canadá, Inglaterra, tem que ajustar as ponteiras, porque não estava na cogitação do Trump manter essa tarifaça permanentemente. Foi uma forma de ele chamar na mesa de negociação, porque os Estados Unidos virou o grande mercado consumidor do mundo inteiro. E ele exporta muito pouco. A China não importa nada porque tem uma indústria autossuficiente. Os Estados Unidos, a indústria deles, não é autossuficiente. Ele, para completar um produto industrializado, tem que importar componentes de vários países. Não é? Nem petróleo ele tem que importar lá do Canadá e da Venezuela, onde ele está metendo um tarifaço. Né? Sim. Então, os Estados Unidos quer, na verdade, o que é melhor para o povo americano. Isto é, industrializar o país para não ficar mais na dependência de países estrangeiros para montar completamente a sua linha de produção. Não é? E, ao mesmo tempo, absorver a mão de obra americana. Não é? Porque enquanto ele estiver importando, ele está dando mão de obra para os países estrangeiros, e o americano fica no desemprego. Então, só que essa política não se implementa da noite para o dia. Não é porque ele meteu um tarifaço que a indústria americana desenvolveu da noite para o dia e ficou autossuficiente. Isso tem que ser aos poucos, né? Sim. Doutor, e isso tudo pode gerar uma guerra comercial entre Estados Unidos e China? Já virou uma guerra comercial. Então isso já é considerado uma guerra. Alguns estão falando até em Guerra Fria, né? Eu não sei como é que isso vai terminar, mas eu tenho a impressão que China vai acabar entrando na mesa de negociação, porque não vai aguentar por muito tempo, porque os Estados Unidos ele tem uma balança negativa em relação à China de quase $1 trilhão. Nossa. Quase $1 trilhão. Isso é equivalente ao China PIB. Só despeja mercadoria lá. E não importa quase nada, porque a China produz tudo. Doutor, agora mudando um pouco de assunto, a gente tem observado muito dinheiro público indo embora, sendo como o senhor mencionou em um dos seus textos, como sendo despejado pelo ralo. Qual é, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, qual é o princípio da unidade da tesouraria? O que significa isso, esse princípio? Bom, vamos recapitular. Você está lembrado da Operação Lava Jato, em que as pessoas faziam acordo de leniência, e nesse acordo de leniência, pagamento de indenização, etc., entrava Polícia Federal, Ministério Público e até Controladoria da União. Então, cada um que conseguia um acordo e fazer com que o acusado, o infrator, pagasse valores milionários, queriam ficar com o dinheiro. É conhecida a história do MP federal, que queria ficar com o dinheiro do acordo que a Petrobras fez lá nos Estados Unidos para encerrar a briga, de milhões. Então o MP queria pegar esse dinheiro para fazer fundação do Ministério Público Federal. A Justiça barrou, falei, isso é ilegal. Agora o outro, a Polícia Federal, também queria ficar com uma parte. Depois os próprios juízes queriam ficar com o fundo do judiciário. Ora, embora não tenha uma regulamentação específica quanto ao destino desses recursos, deduz-se do princípio da unidade de tesouraria, que está na Lei 4.320, que traça normas gerais de direito financeiro, que todo recurso público tem que ser canalizado para o erário. Daí saindo apenas tão somente sob forma de despesa legalmente autorizada pela Lei Orçamentária Anual.
sob pena de inviabilizar o Tribunal de Contas da União de fiscalizar a execução orçamentária. Como é que ele vai fiscalizar onde que foi parar o dinheiro do acordo de leniência se não está no Tesouro? Entendeu? Sim. Então, entrou no Tesouro, de lá só sai com a lei orçamentária aprovando a despesa. Entendeu? Essa é uma maneira de evitar esses desvios. Maneira de evitar esse desvio é uma maneira de o Tribunal de Contas poder fiscalizar com eficiência, porque entrando como no orçamento e saindo como despesa, tem elementos de despesa, entendeu? Agora, criar um fundo, o fundo não tem elemento de despesa, não dá para você controlar. Só para você despejar o dinheiro no fundo, contar e falar, bom, de ontem para outro gastou tanto, mas gastou no quê? Ninguém sabe. Agora, doutor, por que bilhões e bilhões de ações públicas desaparecem, doutor? Desaparecem, porque tem essas indenizações coletivas, né, na Justiça do Trabalho. Onde é que vai parar esse dinheiro? Entendeu? Fica com o sindicato, né, para depois redistribuir, e quem é que controla isso se for redistribuído para os trabalhadores? Ninguém sabe. Então, tem que entrar no erário. Agora, doutor, o que muda com relação à decisão do STF com relação às verbas? Então, muito acertadamente, o Supremo Tribunal Federal decretou exatamente isso que eu acabo de falar. Todo dinheiro público tem que entrar no Tesouro e ser consignado no orçamento anual. Que é assim que controla a entrada e a saída. Sim. Doutor, agora mais um assunto polêmico, que é justamente a polêmica anistia. Mas esse assunto a gente vai falar daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa: fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br. ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com o Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Arada, autor de mais de 40 obras jurídicas e é o presidente fundador do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Dr. Kiyoshi, a gente saiu para o intervalo falando da questão da polêmica anistia. É algo que tem muito apoio popular, não, doutor? É verdade. Principalmente depois da manifestação de 6 de abril na Avenida Paulista, que reuniu 900 mil pessoas. Segundo a USP, né, teria reunido apenas 49 mil pessoas. A diferença é muito grande, né? Então algo está estranho nessa estatística da USP. Mas eu havia, Tiago, escrito um artigo exatamente sobre essa polêmica anistia. Mas os fatos acontecem com tal velocidade que aquele artigo ficou superado. Eu estava dizendo da resistência do Hugo Mota, que foi eleito presidente da Câmara com a promessa de que a primeira providência dele seria pautar a anistia. Depois que ele teve jantar com Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, o vice-presidente Rodrigo Alckmin, ele deve ter sido pressionado. Você sabe que o Supremo virou um órgão investigativo. E ele descobriu, o Supremo descobriu, que o Hugo Mota tinha desviado 10 milhões de reais da verba da emenda parlamentar destinado ao estado dele, o estado do Paraíba. Então deve ter dito, olha, nada de anistia, lá pautar anistia, senão vou abrir um processo criminal aqui. Então ele tem rabo preso. Então
E muitos deputados também têm rabo preso, porque eles ficavam falando que vai obstruir a pauta se ele, do Congresso se ele não colocar anistia na pauta de apreciação, mas ninguém está fazendo obstrução, coisa nenhuma. Se bem que o PL pressionou muito, a sociedade civil pressionou de tal forma que acabou alcançando a maioria dos parlamentares. 257. 257 votos, que é 50% mais um. Então, isso deflagra a urgência, não vai mais depender do Hugo Mota. Então, ele vai direto para a apreciação do plenário. Agora, vamos ver como é que o plenário vai se comportar nisso daí. Agora, o Supremo Tribunal Federal já adiantou que isso seria inconstitucional, porque não sei o quê, como que antecipando já o julgamento. Eu penso que não é por aí, porque desses crimes de que é culpado, formação de sociedade de criminosos, abolição violenta do Estado Democrático, tentativa de destituição do governo democrático, nada disso se inclui entre os crimes não passíveis de anistia, que é o crime de terrorismo e o crime de crimes hediondos. Então, nenhum desses crimes de 8 de janeiro se enquadra no terrorismo ou nos crimes hediondos. No começo, Tiago, a mídia divulgava esses terroristas que invadiram. Depois eles próprios já perceberam que comeram uma gafe e mudaram para golpe de Estado, entendeu? E golpe de Estado não está aqui como tentativa de golpe de Estado, não está como crime inafiançável. E tem mais. A corrente doutrinária faz uma distinção entre a anistia criminal que acontece em relação a qualquer cidadão e a anistia política, que é uma espécie de anistia que abrange aqueles que tentaram um movimento político, né, ideológico, atentando contra a ordem jurídica. Isso não é terrorismo, isso é passível de anistia. E a anistia política não seria passível de apreciação pelo judiciário, exatamente porque é um instrumento de pacificação nacional. Você não pode negar que a sociedade está ferida, a paz social está em risco. Então, está todo mundo reclamando do rigor das penas impostas aos velhinhos, a cabeleireira, a dona de casa, o ancião com bengala, inclusive uma que estava fazendo pesquisas dentro do quartel, fazendo um levantamento, trabalhando no setor de pesquisa, ela foi presa. Não é? Então, isso faz parte da anistia política exatamente para devolver a normalidade democrática no país, que foi rompido com esse processo em que não obedece o devido processo legal. E qual seria o caminho ideal agora para que, de fato, a paz fosse devolvida, doutor? Acho que o caminho certo é fazer anistia. Agora, vem o presidente Lula, com um palpite sempre errado, dizendo que nessa anistia tem que excluir os que participaram do movimento de 8 de janeiro. Ora, o fundamento da anistia, o que motivou a anistia é exatamente o episódio de 8 de janeiro. Ele vai anistiar quem? Os traficantes, os contrabandistas, os maiores ladrões do país? Isso ele quer anistiar? Então, a ideia dele é justamente falar, botar lenha na fogueira, não, doutor? Não, ele quando fala de imprevisto só fala besteira. Né? Você viu ele se referindo à diretora-gerente do FMI? Essa mulherzinha que nem conheço, não sei o quê. Mano, isso, algumas horas antes ele tinha reclamado da necessidade de um tratamento condigno
no meio diplomático, tratar as pessoas com dignidade. E horas depois ele chama uma das comandantes do FMI, aquela mulherzinha. O que é isso? Então isso pegou tão mal no cenário internacional, repercutiu tão mal, manchou pela enésima vez a imagem do Brasil, né? Porque não é o Lula que está falando, é o chefe de Estado brasileiro que está falando. Já que o senhor tocou no nome do Lula, do presidente do Brasil, doutor Quiochi, eu gostaria que o senhor falasse também a respeito dessa reciprocidade, né? Porque agora houve, por parte do Lula, a questão do visto para quem é americano, para poder entrar no Brasil. Me parece que essa é uma forma de espantar o turismo que rende dólares aqui no Brasil, né? Quer dizer, reciprocidade em tese, tudo certo, mas não há reciprocidade entre um gafanhoto e um elefante, não é? Então o elefante pisa, o gafanhoto fala, vou pisar mais forte. Ele vai ser esmagado. Entendeu? É verdade. É muito interessante isso, viu? Parece que o presidente Lula acabou perdendo um pouco de lucidez que ele tinha quando assumiu, né? E agora o senhor falou sobre a reciprocidade, parece que ele fala como se fosse de improviso, né? Então ele vai exigir o visto americano. O governo passado realmente fez isso, porque o brasileiro estava sujeito a humilhação no desembarque, tinha que tirar sapato, tirar isso, tirar aquilo, não sei o quê. Aí, não sei quem foi Michel Temer? Acho que foi Michel Temer. Eu falei, não, vou fazer a mesma coisa que o americano. Tem que passar pela revista, tem que tirar sapato. O executivo americano, ficaram chiando, mas passaram por isso, né? Mas eram outras razões, não, doutor? Bom, e a gente também está enfrentando aqui no Brasil a questão dessa possível isenção do imposto de renda para trabalhadores, para quem ganha até R$5.000, e um desconto na faixa do imposto de renda para quem ganha de 5 a 7, e a taxação de chamados super ricos. Doutor Quiochi, esse é assunto para o nosso próximo bloco, então você fique aí que a gente volta já. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com o terceiro bloco do Poder e Negócios para falar sobre esse tema agora, Dr. Quiochi, que está chamando a atenção, está sendo bastante polêmico, que é a taxação dos ricos. A questão principal seria fazer uma compensação quanto à isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, não? Exato. O presidente Lula é muito manhoso, ele é muito danado, ele é esperto, né? Ele pegou a bandeira, que é de difícil contestação, de zerar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais por mês. Isso daí ninguém contesta isso daí, é muito difícil. E que vai dar uma perda de arrecadação da ordem de 26 bilhões. Só que ele quer recuperar não 26 bilhões, como manda a lei de responsabilidade fiscal, mas 100, 200 bilhões, porque em cima disso, a pretexto de compensar a perda, ele passou a tributar quem ganha mais de 50 mil por mês, com a alíquota mínima de 10%, atingindo em cheio os dividendos que hoje ninguém paga,
pago tanto no Brasil como dividendos pagos ao residente no exterior, 10%. Não satisfeito com isso, o que ele fez? Ele quer taxar os que ganham mais de 600 mil por ano, com uma alíquota progressiva que vai de 2,50 até 10 mil, abrangendo todo o rendimento auferido no ano base, com ou sem pagamento anterior. Quer dizer, quem pagou, aqueles acima de 600 mil, paga de novo. Então, isso aí... A bitributação. Bitributação. É igual imposto sobre grande fortuna, que você paga o ano todo um monte de imposto e depois vem o imposto sobre grande fortuna, que é para tributar tudo aquilo que já foi tributado, entendeu? Então é um imposto altamente regressivo e por causa disso o mundo inteiro rejeitou. E o Brasil até hoje não implementou, apesar de expressamente previsto no inciso 8º do artigo 153, porque é um imposto regressivo que vai acabar quebrando as grandes unidades produtoras. Então, e foi além. Temos uma tabela progressiva de imposto de renda, né? Você vai deduzindo. Acima de 4.464,68, você tem uma dedução de 968. Sabe o que ele fez? Quem ganhar mais de 7 mil não tem um tostão de dedução. Então ele sumiu com esse 896. Então, esse governante manhoso, ele está compensando 3, 4 vezes mais do que ele perde com a isenção, que, como eu já disse, é uma bandeira difícil de rebater. Mas na minha doutrina, o imposto de renda é imposto universal. Se o pobre não pode pagar R$5, que pague R$1, ou que pague 50 centavos, ou que pague 20 centavos, mas tem que pagar. Lá na Constituição japonesa está lá que é dever de todos pagar impostos. E o jurista José Cassaldo Namais, da Universidade de Coimbra, Portugal, ele escreveu um tratado sobre o dever de todos pagar imposto. Então não é porque não está na Constituição que não precisa pagar, porque isso é uma decorrência lógica da despesa que o Estado tem para dar saúde de graça, educação de graça, transporte subsidiado, segurança pública de graça. Então, tudo isso faz com que o Estado tenha que tributar todas as pessoas. E a camada da população pobre é o que mais usufrui da infraestrutura de saúde, educação e de transporte coletivo. Os ricos não, eles andam de automóvel próprio, vai no hospital particular, vai no ensino pago, entendeu? Então, eu acho que eles têm que pagar mesmo por uma questão de cidadania, porque mesmo para eles não se sentirem parasitas da nação, né? E mais ainda, Tiago, isso tem um efeito contrário ao que o presidente Lula quer. São mais de 50 milhões que vão ficar repentinamente com poder aquisitivo maior. Então vai aquecer a demanda. Aquecendo a demanda vai encarecer os preços, que o presidente Lula não quer. E isso vai provocar a alta da inflação, que o presidente não quer. E que, por sua vez, o Banco Central é obrigado a espichar a Selic de 14,25 para 15,16, que também o governo não quer. Então é um tiro no pé. É verdade, doutor. E eu gostaria de saber, a taxa progressiva que o senhor comentou agora há pouco, ela reduz a desigualdade? Então o imposto progressivo, na medida que implementa o princípio da capacidade contributiva. Quem pode pouco, ganha pouco, paga pouco. Quem ganha médio, paga a alíquota média. Quem ganha bastante, paga 27,5%. Entendeu? Acima de 4 milhões e 400 e pouco, ele paga 27,5%. Então, os 7 mil está dentro dessa faixa de acima de 4 milhões e 464, e que tem um direito de deduzir 896. Ele sumiu com essa dedução. Olha que danado.
É um governante manhoso, né? Quem poderia barrar essa situação? Congresso. Mas Congresso. não. O Senado Federal já barrou uma vez, né? Acho que foi na época da Dilma, a taxação dos dividendos. Que naquela época estava taxando de 20% os dividendos. E a pessoa jurídica era taxada com 15%, mais 20% dá 35%. Né? Se fosse uma bitributação justa, né? Um pouco aqui, mas é muito aqui, né, doutor? Que agora fica 15 mais 10 fica 25, né? Parece o tarifaço aí do Trump, né? Doutor Kiyoshi, um outro assunto que também é importante da gente conversar aqui é em relação a quem vende produtos feitos por mão de obra de trabalho escravo ou de trabalho análogo ao de escravo, perde a inscrição estadual, o que impediria dele continuar comercializando os produtos. Mas isso na prática tem acontecido, doutor? Esse assunto foi debatido bastante em 2012, 2013. Eu fiz parte da comissão lá da Fiesp, que elaborou um anteprojeto para regulamentar isso daí, mas não foi para frente. Então, no calor da paixão, o governo estadual ele baixou essa lei aqui, 14.946, de 2003, dizendo que quem comercializar produto fabricado com trabalho semelhante ao de um escravo terá a sua inscrição do ICMS na Secretaria da Fazenda cancelada. Isso decreta a morte do comerciante, porque se você não tem inscrição, você tem que cessar a atividade. Eu falei da inconstitucionalidade disso daí. O município fez pior. Quem comercializar produto fabricado com trabalho semelhante ao escravo, ele perde a licença de funcionamento, entendeu? E por aí vai. Então, tudo isso para mim é inconstitucional. Mas, para minha grande surpresa, que agora, longe da paixão que tomou conta em 2013, o Supremo Tribunal vem em pleno 2025, quando o assunto já ninguém estava gritando contra isso, considera constitucional essa lei do Estado de São Paulo de cancelar a inscrição de quem vendeu um produto fabricado com mão de obra escrava ou semelhante ao escravo. Como é que você vai identificar? Só se exigir que o fabricante, normalmente chinês, né, escreva lá na embalagem: atenção, esse produto foi fabricado com o uso de mão de obra semelhante ao do escravo. O que, na realidade, acontece lá. Por isso que o produto deles aí é imbatível em termos de preço. Né? Mas isso daí não é factível, ninguém vai botar um rótulo desse, entendeu? E mais ainda, por que não decidiu de outra forma? Aquele que sofrer uma condenação criminal por violação do artigo 149 do Código Penal, que tipifica como crime a conduta do empregador que submeter o trabalhador a uma condição análoga à do escravo. Tem aí a previsão. Então, houve uma sentença condenatória, transitada em julgado, aí você pode aplicar a sanção. Mas não num procedimento administrativo, sem passar pelo crivo da justiça, já vai ir caçando. Hoje em dia é fácil, né? É só bloquear a senha lá, não faz mais nada. A inscrição lá fica cancelada. Né? Mas isso aí poderia acabar com muitos comércios que às vezes não sabe a origem do produto. Não, na verdade, quem importa produto da China sabe que o trabalhador não foi rajamente remunerado. Porque enquanto o brasileiro que fica reclamando do salário baixo, ele consegue fazer uma poupança, né, para viagem, de férias, etc. O chinês não tem poupança de salário. Ele trabalha hoje para poder comer amanhã. Então, qual seria a solução para isso? Nenhum país consegue concorrer com um produto chinês.
E esse tarifaço do Trump vai dar consequência para o Brasil exatamente isso, que ele vai inundar o mercado com produtos baratos, que todo mundo vai comprar. E, doutor, teria uma solução melhor contra o trabalho escravo? Seria implementar, já tem, o Brasil é signatário da Organização Internacional do Trabalho. Lá está no artigo 29 da resolução da OIT, ele condena o trabalho escravo e define o que é. Que é exatamente reduzir o trabalhador a uma condição análoga à do escravo, entendeu? Então, isso poderia ser objeto de fiscalização pelo Ministério do Trabalho. Doutor, o senhor acha que essa decisão de punição do STF foi um exagero? Não, ele pelo contrário, ele liberou essa lei, diz que é constitucional. Para mim, não é. É inconstitucional, primeiro que não é exequível. Segundo, porque você não pode suprimir a unidade produtiva de que o Brasil tanto precisa, entendeu? Você vai fechar um monte de empresas? E não é, a solução não está aí, não é inteligente essa forma de agir. Né? Principalmente agora em que a população não está tomada de paixão como em 2013. Então, cada um foi fazendo uma lei, uma mais doida que a outra lá, né? Sim. Na base da paixão, da demagogia. Tudo que é feito sob o calor da paixão não pode produzir bons resultados. É verdade. Então, seria a hora de o Supremo declarar a inconstitucionalidade para que estados e municípios revejam a sua legislação. Sim. Entendeu? E adote uma solução mais inteligente. Entendeu? Impor multa, por exemplo, né? Que é mais viável. Ou então aplicar a sanção depois de esgotado todos os meios na esfera penal. De investigação, transitou em julgado, tudo, que aí fica comprovado por A mais B que ele comercializou produto fabricado com mão de obra semi-escrava, né? Mas não do jeito que eles fizeram. Perfeito, doutor Quioche. Muito obrigado, viu, pela conversa de hoje. Eu que agradeço, Tiago. E você que acompanhou o Poder e Negócios, pode compartilhar com todo mundo. Ele já está disponível no YouTube para você assistir e, claro, fazer seu comentário, enviar suas sugestões também. E, claro, não deixe de seguir, se inscrever em nosso canal e ficar sempre por dentro de tudo que a gente traz por aqui, inclusive as entrevistas constantes com o maior jurista do Brasil, um dos maiores, inclusive conhecido internacionalmente e reconhecido pelo brilhante trabalho. Eu agradeço demais a sua companhia e te espero no nosso próximo encontro. Até lá!